não dê para observar, como os jogadores do Flamengo hoje, alguns especialmente, sofreram fisicamente. O Gerson, no final, não conseguia caminhar. O Davi Luiz, assim que acabou o jogo, teve o apito final, ele desabou no campo. Então, jogadores bem cansados, Luiz Araújo, enfim, jogadores muito desgastados fisicamente. Era até um dos motivos de preocupação do Flamengo, porque jogou 21h30 de quarta-feira, o tempo de descanso, o jogo foi recuado 1 hora em relação, por conta da seleção brasileira, então talvez seja até pauta na coletiva do Tite. O que vale é que o Flamengo se mantém na ponta, então está com um bom desempenho aí durante essa disputa da Copa América, e aí depende do jogo da seleção que já começou a rolar, porque se a seleção brasileira vencer, aí vai ter os seus uruguaios de volta quinta-feira, aqui mesmo no Maracanã, um jogo contra o Fortaleza, e aí, mal ou bem, um tempinho a mais de descanso, né, Abel? Para os jogadores do Flamengo, podem trabalhar um pouco mais, descansar, ficar um pouco mais tranquilos, e aí fisicamente está um pouco mais inteiro para essa maratona que não é fácil, sem essas peças aí o Flamengo vai sofrendo. Mas enfim, 1-1, de todo o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro, e o Cuiabá mostrou que é um time bastante valente aqui. O Flamengo reclamou bastante de alguma cera do Cuiabá durante essa partida, mas não conseguiu sair com essa vitória que sonhava aqui no Maracanã. O pessoal saiu um pouco chateado, mas no fim a torcida aplaudiu o time do Flamengo pelo esforço, pela liderança do Campeonato Brasileiro, porque sabe que as condições são bem adversas nesse momento. Abel. Legal, muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Maracanã. Trouxe também um relato interessante do que ele viu de perto, jogadores extenuados no final do jogo. Acho que, obviamente, reflexo dessa, não sei se é um exagero chamar de maratona de jogos, mas todas as equipes vêm atuando meio de semana, final de semana, agora durante o Campeonato Brasileiro, durante esse período de Copa América, né? Com Copa do Brasil parada, com Libertadores parada e Campeonato Brasileiro, mas enfim, jogando quarta e domingo, o Flamengo com muitos desfalques, como o Pedro Henrique citou. Então a gente vai colocar uma tela aqui no nosso Sport Center para a gente ver um pouco mais o que o Breler já falou agora há pouco. Esse período, como é que está o Flamengo nesse período com tantos desfalques? Não só dos jogadores que estão na Copa América, mas dos jogadores lesionados, como o Cebolinha, hoje o Bruno Henrique tendo problema durante o jogo. Olha aí, que você falava agora há pouco, Breler. 8 partidas desde que perdeu os jogadores para a Copa América, com aproveitamento muito bom de 70,8%. Só perdeu aquele jogo para o Juventude, 2 empates e 5 vitórias. Em 8 jogos, fez 14 gols e sofreu 9. Os 5 jogadores são os 4 da seleção do Uruguai, não é isso? E o Pulgar que já voltou. Já tinha voltado contra o Galo, entrado no segundo tempo, hoje foi titular, mas é esse o retrato, Abel. O torcedor do Flamengo, eu entendo... Vamos lembrar que na época da Copa América, subiu o rendimento do Flamengo para 70,8. Sim. E era 73 antes desse jogo. Subiu para 70,8, porque sem a Copa América o rendimento era de 63. 63 para 64. Então significa dizer que o Flamengo, mesmo com os desfalques, superou a expectativa da pontuação, né? Agora os jogadores vão voltar, claro, vai acabar a Copa América, não tem a Copa América para sempre. Vai acabar a Copa América e os jogadores vão voltar. Mas o São Paulo jogou com -9 hoje, o Palmeiras jogou com -9 também a última partida. O Internacional tem vários desfalques. O Atlético Mineiro está sofrendo com desfalques. O Flamengo, vários times. O Internacional jogou com -11. É difícil, é complicado. Não é só o Flamengo que passou por esse período com os jogadores fora, servindo seleções, jogadores lesionados, com os problemas que acontecem no futebol. Todos os outros, aqueles que a gente colocava como potencialmente capacitados para chegar na ponta do campeonato, Flamengo, Palmeiras, o Bahia não, porque o Bahia está mantendo uma regularidade com os jogadores todos à disposição, e até nem tem jogador machucado. Mas, tirando isso, todos os outros, Atlético Mineiro, Internacional, todos os outros sofreram uma queda de produtividade, tendo os jogadores fora, dos jogadores cedidos para as seleções. E por isso eu entendo a frustração do torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã e o time não consegue vencer o Cuiabá e o desempenho realmente foi abaixo. Só que precisa enxergar essa sequência que o Flamengo teve pela frente e lidou bem. Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo,
Contra o Cruzeiro, por exemplo, era um nível de dificuldade pelo momento do Cruzeiro que ali poderia ser um empate tranquilamente, que não daria para chamar de tropeço. Contra o Galo, fora de casa, o Flamengo vai lá e arranca uma vitória. E hoje, contra o Cuiabá, o jogo ali que o torcedor possivelmente contava com uma vitória e ela não vem, mas depois do Flamengo já ter somado essa gordura num período desfavorável, precisa enxergar o lado positivo, entender que é normal, hoje realmente, contra um time físico, um time que manteve a intensidade, que tirou espaço do Flamengo no meio-campo, era esperado que o elenco sentisse mais a falta de opções, até por ter perdido o Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. O Flamengo e os jovens, por exemplo, que até deram conta do recado nesse período. O Lohan, nessa temporada, vem ganhando mais espaço, mais minutos, mas é normal que os jovens não consigam segurar também em todos os jogos. E hoje o Verton entra, o Lohan entra e não ali mudam a cara do jogo para o Flamengo, são outros jogadores, o Ayrton Lucas, que acha o cruzamento